Roberto Madruga. Vamos falar um tema fundamental, que fundamental não apenas pela pandemia, mas fundamental hoje e certamente amanhã na construção de organizações mais felizes, organizações mais contributivas. Vamos falar sobre educação corporativa, a formação de liderança, o desenvolvimento de pessoas. Roberto Madruga, professor emérito em MBAs, da HSM Educação, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, bacharel em administração, doutor em engenharia da produção, membro da Comissão de Governança Corporativa do CRA, e eu vou ficar falando menos das experiências do Roberto para a gente pegar mais daquilo que ele vai nos dizer das reflexões. Mas alguém que sabe tudo sobre o tema educação corporativa, ação de lideranças, 7 livros publicados, que vocês deveriam ver e consultar, pelo menos os 7, além dos outros que ele vai fazer. Hoje temos livros do Roberto publicados por editoras eméritas do nosso país, como a Fundação Getúlio Vargas, a Saraiva, a Atlas, mais de 50 artigos e e-books também. Roberto Madruga, muito obrigado por aceitar o nosso convite, nos dá um especial prazer de convivermos com você aqui em live e absorver muito da sua experiência. Olha, um prazer é todo meu. Como é que está chegando o meu som aí? Está chegando bem aí? Muito bem. Chegando bacana? Perfeito. Muito bom, pessoal. Só obrigado pela homenagem aí, Wagner. E só fazendo aí uma correção, eu não sou doutor em engenharia de produção, não. Estou fazendo doutorado. Um dia eu chego lá, hein? Vou chegar lá. Quem está doutorando já é doutor, só tem que apresentar a tese, porque quando não apresenta a tese, dá uma confusão. Mas a vida lá não é fácil, não. A vida não é fácil, não. É claro. É uma excelente escola de negócio, né? A escola de engenharia, são várias escolas, né? Na UFRJ, e eu estou na escola da engenharia de produção para estudar inovação, Customer Experience, que é uma escola de prestígio, que eu estou gostando muito. Mas tem muito trabalho pela frente. Vamos embora. Bom, eu acho que a homenagem, Wagner, é você, que é uma pessoa, é um ícone na administração no Brasil, e só aceitei isso. Não dá para a gente aceitar todos os convites. Eu imagino. Mas eu aceitei o seu convite, porque você é uma pessoa especial, e tem um trabalho que eu já acompanho há muitos anos, que é o trabalho de disseminar informação e conhecimento, não só para os administradores, mas para a população em geral. Então, esse seu trabalho formativo já é alguma coisa que já me chama a atenção, né? O seu compromisso em estar sempre divulgando informação relevante. E o tema de hoje? Pois não, Wagner. Pois não, fale. O tema de hoje? E o tema de hoje é um tema de geral interesse, que é a educação. Mas a gente aqui está focando na educação corporativa, que é, de fato, um grande oportunizador para o país. Nós temos no Brasil, né, 2 tipos de educação. A educação, né, fornecida pelas escolas, né, então é aberta ao público, né, escolas públicas e privadas, né, que formam as pessoas, sejam lá as escolas, os colégios, as universidades, públicas ou privadas. E nós temos uma instituição fantástica, que muitas vezes o pessoal não tem ideia da magnitude, que é a educação corporativa, que é todo o desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. Isso não é tão falado como você conhece as universidades, que são abertas ao público, os colégios, por aí vai, e as escolas. Então, eu quero falar dessa fatia importante, que é uma fatia importante da formação do brasileiro, as empresas capacitando as pessoas. E para a gente falar em educação corporativa, esse é o melhor nome, né? Porque muita gente fala, lá na minha empresa tem treinamento, na minha empresa tem palestra. Ok, mas isso aí não significa que tem um processo de educação corporativa, em que o funcionário vai entrar na empresa, vai ter o seu plano de desenvolvimento e vai galgando competências ao longo do tempo para se tornar um melhor profissional e se tornar alguém também mais interessante para crescer na empresa. Essa é a diferença de treinamentos desconectados, são treinamentos que são oferecidos para resolver problemas, né? Muitas empresas têm um problema, já sei, vou contratar um treinamento, que é uma forma também interessante, mas isso difere do processo de educação corporativa que nós implantamos, aí a minha equipe, né, a minha consultoria, eu sou CEO de uma consultoria importante no Brasil, chamada Conquist, com T mudo no final,
Então, quando nós somos convidados a estruturar a educação corporativa nas empresas, aí já é diferente, né, Wagner? Aí a gente está criando uma trilha de desenvolvimento anual, um processo de treinamento, desenvolvendo conteúdos mais modernos, trabalhando não apenas conteúdos técnicos, mas conteúdos comportamentais também, para que haja, né, a progressão do trabalhador. Eu acho que até o Brasil deveria olhar com outros olhos para a educação corporativa, porque é ali que se forma muita gente. Muita gente sequer consegue ter um bom aproveitamento, às vezes, num curso no seu segundo grau, ou mesmo num curso na universidade, né, ou na formação básica. A gente não fala mais segundo grau, a gente fala formação básica, mas ela chega na empresa e muitas vezes recebe bons treinamentos, recebe um coaching, então consegue dali, né, progredir na função. Vamos lembrar que nós somos um país carente da educação formal, né, bastante carente da leitura, as pessoas leem pouco, né, no Brasil, de maneira geral, estou colocando de maneira geral, claro. E que a empresa é um grande polo de formação de pessoas. E para isso acontecer, são necessárias estratégias, são necessárias consultorias, são necessárias ações, tecnologias, modelos de gestão para que a educação corporativa funcione, assim como funciona a fabricação de um produto, né? Imagina que uma fábrica que fabrica automóveis, ela tem excelência na fabricação de produtos, mas para ela fabricar bons produtos precisa ter excelência na educação corporativa, né? Então, o que você está nos dizendo é que existe uma quantidade grande de organizações que mantêm ainda os critérios tradicionais de formação, de desenvolvimento, de treinamento, de capacitação de pessoas, e existe um número que tem uma decisão deliberada, intencional, consciente, né? No sentido de atuar na formação efetiva de quadros que são certamente as melhores empresas e que você estaria chamando, então, de educação corporativa, que as organizações têm um projeto de educação levando à transformação de pessoas, levando seja como profissionais em geral, seja como gerentes, né? Mas também o próprio desenvolvimento da organização seria, quer dizer, há hoje instalado no Brasil uma quantidade relevante de empresas que têm esse projeto intencional de educação corporativa, ou nós temos ainda uma grande maioria que se conduz dentro dos critérios tradicionais e outras até que nem estão tratando desse assunto? Aí falou o administrador, né? Aí falou, quando você fala em estratégia, em deliberada, né, em pensamento, o planejamento, né, Wagner, você está falando até do trabalho da administração, né? Que é transformar essas coisas que são ocasionais, são espasmos, né, que são feitos, né, treinamentos eventuais, transformar isso num modelo mesmo, num processo, uma coisa vibrante, viva, moderna, que traga benefícios para três partes, né? Quando alguém é capacitado, né, ou seja, aumenta a sua capacidade de elaboração de qualquer tipo de trabalho, seja lá um aprendiz, seja lá um operário, seja lá um atendente, seja lá um vendedor, seja lá um diretor. Quando alguém é capacitado, aumenta a sua capacidade produtiva e aumenta a sua capacidade de ser uma pessoa mais bem realizada, tá? E aí, para que isso aconteça, realmente tem que ser deliberado. A organização ela precisa optar por esse caminho. Aí você vai perguntar, Madruga, e é a tua pergunta, né? Todas as empresas são assim? Todas as empresas definiram isso? Está no seu DNA? Não, nem todas as empresas. Eu posso te precisar que mais ou menos 50% das grandes empresas elas têm hoje um processo robusto de educação corporativa, com universidade corporativa funcionando, rodando bem, com bons módulos de treinamento, com uma cadência, sabe? E nós chamamos com orgulho um processo real de educação corporativa, que aí sofre até um upgrade, Wagner, e a gente acaba chamando de universidade corporativa. É quando a empresa, então, institui um modelo tão robusto de treinar as pessoas que vira uma universidade corporativa, vira uma universidade dentro da organização. Até aí, eu acho que a gente está combinado, até aí a gente está sabendo que esse é um modelo ideal, né? Mas nós temos aí, vamos olhar para a outra metade da laranja? Vamos? Né? A outra metade da laranja trabalha com treinamentos esporádicos, né? E para resolver alguns problemas, e os problemas voltam muitas vezes. Então, eu acho que eu estou falando de grandes organizações, tá? Grandes organizações no Brasil,
É impressionante, Wagner. No Brasil, a gente ainda tem grandes organizações que não criaram um processo de educação corporativa. Elas contrataram alguns instrutores, têm lá alguns módulos anuais e capacitam seu time em treinamentos técnicos. Olha, só para vocês terem uma ideia, nessas empresas que eu estou falando, essa metade que não está estruturada, cerca de 90% do treinamento realizado é um treinamento bastante em cima de produto, processo e sistema. Ou seja, ela treina o colaborador para conhecer o produto, o processo da empresa e o sistema, ponto final. E 5% sobra para fazer algum treinamento comportamental. Quer dizer, é nada, né? 5% durante um ano não é nada. E qual que é o grande problema? O problema é que se contrata as pessoas pelas competências técnicas, ou quanto ela tem de conhecimento técnico de algum assunto, e normalmente elas são demitidas pela falta de competências comportamentais, ou como a gente chama, soft skills, né? E a empresa não atuou no desenvolvimento de soft skill e depois demite a pessoa porque a pessoa não tem um soft skill. Soft skills são essas competências, claro, que eu falo, mais ligadas ao skill de encarreiramento, de tornar uma pessoa um melhor profissional. Exemplo, inteligência emocional. Exemplo, negociação, comunicação, relacionamento, anti-attrition, administração de conflitos, né? E as competências nobres, né, como formação de líderes, que são competências nobres. Por quê? As competências nobres são um somatório das competências técnicas e comportamentais. E aí a gente forma as competências mais elaboradas. Por exemplo, liderança. Por exemplo, vendas. Por quê? Porque pressupõe que tem que ter a técnica de vendas e tem que ter o comportamento para você fazer vendas. Então, as competências mais nobres também são de muita carência nas organizações. E olha que eu estou te dando um número fantástico das grandes empresas, tá? E aí, da onde vem esse estudo? Vem das nossas observações. Só para você ter uma ideia, nós temos aí em 18 anos, tá, de mercado, nós já atendemos mais de 450 empresas em mais de 1.500 projetos. Entendi. Então, a gente vai coletando estatística, a gente vai avisando a empresa, a gente vai ajudando a empresa a se tornar... A minha natureza é essa, Wagner. Eu e a minha equipe, nós trabalhamos na transformação das pessoas e das empresas, né? Então, essa é a natureza. Por isso que às vezes eu gosto de entrar numa empresa que tem bastante coisa para fazer, que aí a nossa consultoria pode ajudar bastante. Então, o que você está nos dizendo, que pelo que eu estou compreendendo, Madruga, que nós estamos falando do desenvolvimento da pessoa como profissional, seja um profissional técnico, seja um gestor, um gerente. Você está falando também do gerente como pessoa, quer dizer, esse desenvolvimento do indivíduo enquanto pessoa e da pessoa enquanto profissional tem uma efetividade grande. Mas quando você fala em desenvolvimento da empresa, eu te faço a seguinte pergunta, uma questão que me ocorre agora. Será que se eu tiver uma equipe muito bem formada gerencialmente, um conjunto de astros e estrelas no time, eu vou ter necessariamente uma organização, uma cultura eficaz? Essa intervenção no conjunto e da cultura da organização também não se coloca no processo de educação corporativa? Muito excelente pergunta. Eu adoro esse tema cultura, tá? Inclusive, eu tenho uma formação agora na sexta e no sábado, onde eu vou trabalhar na cultura. Olha o Firmino aí, está aí assistindo. É verdade. Manda um abraço. Então, vamos pensar na cultura organizacional. A cultura organizacional é o somatório de quê? Dos valores, né? São os valores individuais que formam o DNA, que a gente chama o DNA corporativo, que é a cultura corporativa. Cultura é isso. É o somatório dos valores, dos artefatos, da maneira como as pessoas agem, se relacionam, trabalham. Isso forma o jeitinho da empresa, que a gente traduz também como DNA. E uma cultura ela pode ser mais propícia ao resultado ou não. Você tem culturas de empresas que são absolutamente geniais, que são empresas importantes no Brasil, mas que com a pandemia a cultura foi, digamos assim, despedaçada, porque os líderes não souberam trabalhar a cultura. E hoje tem uma empresa fragmentada, uma empresa que está não só perdendo o mercado, como vai ser muito difícil ela se reposicionar, né? E que o funcionário ainda está trabalhando lá, mas está trabalhando lá por falta de opção. No momento que o mercado melhora, essas empresas vão sofrer muito mais. Então, a cultura organizacional é um instrumento vivo dentro das organizações. Precisa ser moldado, modelado, como se fosse mais cultura, Wagner.
sabe? Todo dia tem que mexer nessa escultura e modelar para ela ser uma escultura melhor. E essa escultura é formada dos valores das pessoas, do que as pessoas acreditam, do que as pessoas fazem dentro das organizações. Eu chego numa organização nova, sou um novo funcionário, papel de gerente qualquer ou não, e eu tenho minha história, minhas experiências, minhas tradições, minhas premissas, meus conceitos, mas eu vou bater numa organização que tem práticas e precedentes já consolidados, que tem normas e padrões de comportamento, que tem metas e objetivos, que tem normas, né, padrões, como disse também, que já tem produtos e serviços consagrados. Né? E como é que se bate essa relação entre eu que estou chegando na empresa e essa organização que tem essa realidade que é plasmada para o grupo das pessoas que estavam lá? Afinal, se eu tirar as pessoas da empresa e botar outras, eu vou ter uma outra cultura, não vou ter a mesma cultura necessariamente. Isso vai mudar, porque as organizações são ficções jurídicas, né? A empresa só existe quando existem pessoas se relacionando. Como é que se dá e como é que coloca-se a educação corporativa, Madruga, nessa relação? Eu chego à empresa e tenho que me defrontar com essa integração entre o que eu trago e que a organização já tem em si. Muito bem, Wagner. Esse é um dos principais problemas na atualidade. Quando a cultura da empresa, primeiro ela é ditada, ela é estabelecida pelo fundador. O fundador que dá o tom da música que vai ser tocada, né? Ou vai ser uma empresa mais competitiva, ou mais acolhedora, ou mais criativa, ou mais tradicional. Então é o fundador que dá esse tom. Com o passar do tempo, ele vai contratando pessoas na medida que vai crescendo a organização. E aí, dependendo da qualidade do seu processo seletivo, ele pode trazer pessoas que ajudam na perpetuação da cultura que ele criou ou que atrapalham, tá? Então, é muito perigoso, porque existe uma coisa chamada fit. A gente veio falar de educação corporativa, é bom que a gente está falando de cultura, que é um assunto muito... Vambora, adoro isso. E que é um assunto que é muito importante, que é o fit cultural. O fit cultural é isso, né? A empresa tem uma cultura, é uma cultura já dominante, e aí entra uma pessoa, como se fosse uma célula. Ele vai ser absorvido por aquela cultura. Mas olha só, digamos que essa empresa tenha 200 funcionários e entrou um funcionário com valores completamente diferentes da empresa, tá? Não concorda com uma série de questões da empresa. Ele vai ser engolido pela empresa? Olha, opção A, ele não vai ser engolido pela empresa. É provável que ele trabalhe com baixa produção, com baixa motivação durante muitos anos até. Porque não necessariamente ele vai aceitar os valores dessa empresa. Por exemplo, se ele é uma pessoa que ele é muito agressivo comercialmente, ele entra numa empresa calma, os processos são lentos. Então, será que ele vai mudar a essência dele ao longo do tempo? É difícil que isso aconteça. É mais fácil ele se adaptar temporariamente àquele ambiente, mas no momento que ele puder pular para uma companhia onde ele possa exercitar melhor esse valor dele, que é a agressividade comercial, ele vai fazer isso. Então, por isso que nós temos que ter todo cuidado, não só no processo seletivo, como no método que nós temos de administração da cultura, que é o fit cultural. É sempre fazer com as equipes, tá? Essa identificação, esse assessment dos valores das pessoas e cruzar com os valores da empresa para não acontecer isso. Né? E sim aconteceu o match, né? O famoso match, que quando a gente fala, deu match, né? É que deu esse casamento de intenções. O valor do colaborador está próximo do valor da cultura. Eu estou escrevendo um livro e estou na fase final, Wagner. Estou na fase final, eu vou contar com você para a gente fazer um belo lançamento no ano que vem. Claro. E eu tenho um capítulo inteiro para falar de cultura. E eu falo sobre o método para você fazer esse fit cultural acontecer, que é o método de inventário de valores. Você descobrir os valores das pessoas e começar a fazer esse merge para que eles, então, se adaptem e que haja uma harmonia entre os valores pessoais e os valores organizacionais. Nem sempre isso é tão harmônico, mas quando a gente desenvolve os líderes, isso vai se tornando um processo contínuo. Ô, Madruga, essa questão da educação corporativa, você lembra agora
o fundador e a importância, né, do fundador em forjar um tipo de cultura a partir do momento que ele inicia essa organização. Mas a gente tem constatado, e pela imprensa, por acompanhamento pessoal, etc., que nem sempre o fundador, que foi inicialmente o maior ativo da organização que fundou, às vezes, com o tempo, ele se torna o maior passivo. Quer dizer, aquele que deu vida à organização é aquele que tem maior dificuldade. Como é que a educação corporativa trata essa questão fundamental na sucessão? Nós temos visto que muitas organizações são bem-sucedidas, né? E outras vão à garra. Um fundador de topo, né? Aquele que criou uma organização, que se transforma no ativo ou no passivo muitas vezes. A gente vê isso, quer dizer, aquele que iniciou a organização aqui a mata. Às vezes, como se assim, a pré-moale delige, né? Não quero depois de mim o dilúvio, né? Como dizia Luís XIV. Isso acontece, vocês tratam dessa questão na educação corporativa, quer dizer, aquele que deve ser sucedido na empresa por um fundador como esse, é aquele que mais se aproxima dele ou aquele que é o seu maior aguilhão, aquele que mais o acicata? Excelente pergunta, Wagner. Você tocou num tema que tem tudo a ver, que é o desenvolvimento de sucessores, não é? Então, uma organização que não desenvolve sucessores não está se preparando para o futuro, porque as pessoas podem sair da empresa, as pessoas podem abandonar as empresas, mas as pessoas podem não abandonar as empresas, as pessoas podem simplesmente serem demitidas, por exemplo, podem se aposentar. Olha aí, quanta coisa podem ficar adoecer. Então, existe um processo muito importante que é a criação de um plano de sucessão. Quais são os cargos-chave da minha organização? São esses cargos aqui. Ok. Como é que vão ficar esses cargos nos próximos anos? Quem é que poderia potencialmente preencher? Quem é que é high performance e high potential? E aí a gente usa N instrumentos, entre eles, sei lá, o Ninebox, por exemplo, que eu gosto de usar bastante, que é uma forma da gente identificar quem é o high potential e high performance para pensar nessa pessoa para daqui a alguns anos preencher esse cargo. Então, essa forma planejada, que é muito da nossa escola, né, Wagner? Que é a escola de planejar para fazer um bom trabalho, nem que esse planejamento seja um planejamento mais objetivo, mais ágil, vai ajudar você a criar bons sucessores e, assim, perpetuar os valores da empresa, perpetuar a existência da empresa. E a educação corporativa? A educação corporativa vai trabalhar essas pessoas. Exemplo, se você tem um cargo de diretor que vai estar vago daqui a um ano, você não precisa esperar um ano para desenvolver alguém, certo? Você começa a desenvolver agora, até antes. 2 anos antes você começa a desenvolver alguns gerentes, por exemplo, 2 gerentes, 3, se você tem potencial para assumir esse cargo. Olha que bacana. Então, trabalhando os gerentes com antecedência, você cria, então, e você avisa eles, eu acho que é importante no processo moderno de sucessão, você não fazer nada escondido, né? Falar, gente, teremos potencialmente aqui uma vaga de diretoria daqui a algum tempo, né? E nós estamos aqui desenvolvendo 3 pessoas que são talentosas, que foram identificadas pelo processo de assessment em high potential e high performance. E vamos, então, agora desenvolver vocês 3. Não é garantida a vaga para nenhum dos 3, mas a empresa quer dizer para vocês que vocês estão sendo treinados e que a universidade corporativa vai se encarregar de desenvolver a competência de cada um. E aí, Wagner, aí que está o pulo do gato. Quais são as competências que essas pessoas serão desenvolvidas? São competências que são, né, necessárias para o cargo das organizações, para esse cargo estratégico. E fazer, então, um plano de desenvolvimento, como eu comentei, para que as pessoas sejam desenvolvidas, sejam capacitadas e galguem, né, novas competências. Porque o mercado é assim, né, Wagner? Se você não desenvolver competência das pessoas, o que vai acontecer com essas pessoas? Né? Elas até podem ser promovidas, tá? Mas elas vão virar um problema ao longo do tempo. Então, a educação corporativa é um processo nobre, muitas vezes descuidado por algumas empresas, que requer um planejamento, uma trilha de desenvolvimento anual,
observar por cargo quais são as competências por cargo, trazer consultorias externas para estruturar isso aí. Muitas vezes a empresa ela quer subvalorizar a função da capacitação e fazer só com recurso interno. E aí o colaborador acaba se queixando que os treinamentos são muito técnicos, que não tem novidade. Então, a gente precisa trazer oxigênio para a área de educação corporativa. Entendo. Madruga, quando eu vejo o universo das organizações brasileiras, aí estamos falando de universo, não as organizações de ponta, muitos dos seus clientes, ou todos, são organizações de ponta. Tanto que o contratam para programas na linha em que você coloca. Mas quando eu vejo empresários, presidentes, diretores, eu acho que muitos ficariam calados de espanto e de desilusão se obtivessem respostas confiáveis, né? Em duas questões básicas sobre o desenvolvimento de executivo, desenvolvimento de quadros, né? Quais os custos reais da função, que para a maioria é treinamento e alguns poucos educação corporativa para a nossa empresa? Quais são os custos reais? Eu desconfio que, a rigor, a maioria dos empresários e dirigentes não tem consciência do que, por que e para que e em que realmente estão treinando os seus gerentes. E quais os benefícios reais para a organização? Eu, às vezes, faço uma brincadeira que, dependendo das circunstâncias e do treinamento que é realizado na empresa, eles deveriam analisar os resultados pela análise não do custo-benefício, mas do custo-malefício, porque, às vezes, cria disfunções para o conjunto da organização. Boa. Olha, qual é o custo envolvido para um processo de educação corporativa? Vamos lá. Eu acho que a gente divide a educação corporativa em processos. O primeiro processo é o processo anual de planejamento, que começa com um diagnóstico de necessidade e desenvolvimento. Esse diagnóstico ele é produzido com um viés da obtenção de vantagens competitivas pela empresa, olhando o planejamento estratégico, olhando os objetivos de negócios, para que então você trace gaps de competências, né? Onde a sua empresa quer chegar? Minha empresa vai duplicar o faturamento. Ok, quais são os gaps então que nós temos? Quais são os gaps de competências? Quais são os gaps de pessoas que nós temos? E a partir daí se traçam, então, expectativas de modularização dessa educação. A partir desse planejamento, você parte para criar as trilhas de desenvolvimento. Isso é um processo fantástico que dá um resultado enorme, porque você parte de um desejo organizacional, que é o seu objetivo estratégico, e cria, então, as estratégias de educação corporativa para ajudar a cumprir esse objetivo. O que é uma estratégia, se não responder, né, como chegar lá? A estratégia como chegar? Chegar onde? Nesse objetivo traçado. Né? Então, cria-se a estratégia de educação corporativa e, a partir daí, você agora começa a ir para a operação. Porque planejou, está na hora de você para operar. Então, para operar, você cria conteúdo, utiliza design institucional, fábrica de conteúdo, faz conteúdo para EAD, faz conteúdo para treinamento presencial e, a partir desse instante, você começa, então, a aprovar os materiais e para aplicar os treinamentos, seja presencialmente, seja online. Aplicou, tem as ações de retenção do conhecimento e depois você ainda tem a questão da certificação. Com isso, esse, por exemplo, é o nosso processo. É quando nós implantamos nas empresas, nós implantamos um processo completo, desde o diagnóstico, o treinamento e depois a consolidação para que as pessoas retenham a informação, porque essa é a parte mais importante do jogo, não é treinar por treinar, né? É treinar para desenvolver. Né? É isso que a gente tem que pensar, desenvolver a pessoa, para a pessoa galgar novas competências. Então, esse valor, né, envolvido, ele muitas vezes ele é confundido, né, o empresário, né, Wagner? O próprio empresário acha que é custo. Mas olha só, vamos pensar numa coisa. Qual é a maior linha de custo dele, então? É de pessoas de qualquer empresa, tirando a linha de produtos, serviços, matéria-prima dos seus produtos, né? Se você olhar, praticamente todas as empresas, o maior custo mensal é com pessoas, né? Beleza. Já que esse é o maior valor, que tal pensar que não é custo, é investimento? Eu acho que aí já tem uma mudança. Portanto, a educação corporativa não deveria ser tratado como custo, mas ser tratado como investimento. Investimento em quem? Não é investimento em maquinário, é investimento no teu capital humano, né? O teu capital humano é o teu capital intelectual.
vai ser o teu capital humano que vai viabilizar as tuas estratégias para que o teu objetivo seja cumprido. Então, transformar o orçamento de custeio para a educação corporativa, que vai gastar tanto com treinamento, tanto com palestra, falar que absurdo esse valor anual, ao invés de pensar nisso, falar, eu tenho que reservar uma parte do meu faturamento mesmo para fazer um investimento em pessoas. E esse investimento não é só em salário, esse investimento é na formação do time, né? Ô, Madruga, mas aí eu repito uma questão anterior que fiz a você. Quer dizer, um conjunto de astros e estrelas. Eu tenho os melhores treinados individualmente. Mas eu tenho, na realidade da organização também, o desenvolvimento de equipe, que evidentemente você trata certamente na educação corporativa. Mas tem também a interequipe, os conflitos intergrupais, a capacidade de trabalhar interequipe, que se fala pouco, num momento em que o mundo valoriza muito o trabalho em equipe, pelo menos dizer, mas pratica fundamentalmente o individualismo. Né? Nunca se fez tanto cobrança individualista às organizações e nunca se falou tanto em trabalho em equipe. Eu fico me pensando se não é o papel também da educação corporativa, quer dizer, não só no tratamento da pessoa enquanto indivíduo, como pessoa e como profissional, mas também enquanto membro de uma equipe, como subordinado, como chefe, simultaneamente, mas a interequipe, mas também a lógica do negócio, quer dizer, a lógica do negócio que vai levar depois à implementação desse modelo, para tirar a organização desse real, para chegar a um novo caminho. Não é papel da educação corporativa, de forma educacional, intervir planejadamente, programadamente na realidade da empresa como um todo e não só nas pessoas? Porque as pessoas em si só não formam a cultura da organização. As suas equipes também, as suas interequipes também. A educação não tem que estar também focando no conjunto de intervenções educacionais no conjunto da empresa? Muito bem, muito bem. Excelente questão, Wagner. Quando nós pensamos em desenvolvimento de pessoas, nós temos que pensar em dois tipos de competência. Né? A competência por cargo, exemplo, você tem lá, podemos pegar um gerente administrativo. Então, ele tem competências para performar nesse administrativo. Por exemplo, ele tem que ter a competência analítica, ele tem que ter a competência em Excel avançado, que é uma competência técnica. Beleza, então essa é uma competência por cargo, por isso você não olha toda a organização. Mas existem competências que aí são competências organizacionais, essas você precisa olhar a organização como um todo. Então nós estamos falando de competências que são comuns a todos os trabalhadores da organização. E todas as empresas do mundo têm competências organizacionais e por cargo. Talvez algumas não tenham pensado a respeito ainda, mas vamos pensar bem. Vamos pegar uma competência, já peguei uma por cargo, né? A competência analítica lá do gestor financeiro. Vamos pegar agora uma competência que serve para todo mundo, tá? Serve para quem está na recepção, a recepcionista, até o presidente. Pegar uma competência chamada CROSS ou organizacional. Excelência no atendimento a cliente, por exemplo. É uma competência que não dá para falar que é só da área de atendimento, só do call center. Não, é mentira. Tem que ser da área de logística, que é a área da entrega, tem que ser da equipe comercial, tem que ser da secretária, tem que ser da recepcionista, tem que ser de quem fabrica o produto, para quando começar a pensar no produto, a desenvolver um produto novo, pensar no foco, na experiência do cliente, que esse é o título de um livro meu recente também, que é o Customer Experience, que é uma outra linha de trabalho que eu desenvolvo, que é a experiência do cliente, é uma linha... Hoje o nosso bate-papo aqui é mais na linha de gestão de pessoas, né, e Employee Experience... estamos falando aí de universidade corporativa, educação corporativa, mas eu desenvolvo uma linha de trabalho também na área de business, na área de marketing, etc. e tal, para elevação do faturamento das companhias. E aí você vê que nitidamente as companhias que conseguem sucesso nas suas estratégias de marketing, negócios, são aquelas que conseguem envolver todos os funcionários também com essas competências comportamentais maiores e até algumas competências técnicas. Portanto, eu concordo com você que um corpo de educação corporativa ele vai além de tratar as competências por departamento. Nós temos que olhar a empresa como um todo. E qual é a estratégia da empresa? A estratégia da empresa, por exemplo, a partir de agora, é ser uma empresa mais ágil. Olha, se é uma empresa mais ágil, tem uma competência que todo funcionário deveria ter, de quem serve o café até de quem
é o presidente, que é agilidade. Então, agilidade deve virar uma competência, e essa competência deve fazer parte de todo e qualquer processo seletivo, processo de avaliação de desempenho e o processo de educação corporativa. Por quê? Porque você acha que se você disser que as pessoas precisam ser ágeis, você acha que todo mundo vai ser mais ágil daqui para frente, só porque disse que tem que ser? Porque veio uma ordem? Não, não é assim. O ser humano não é como uma máquina. A máquina, você faz um programa, e ela roda rápido, né? Ela roda sempre daquela maneira. O ser humano, se você falar, seja ágil para 100 pessoas do teu time, seja ágil. Aí uma vai olhar para outra, um vai olhar para um, outro para outro, e fala, pô, mas eu já sou ágil. Aí você vai falar, não, mas eu quero mais agilidade. Aí mais da metade vai falar assim, pô, mas eu já sou ágil, Madruga, eu já faço tudo rápido aqui. Aí você vai falar, rapidez na agilidade. Aí uma parte vai falar, como assim rapidez na agilidade? Aí outra vai falar, pois é, mas eu acho que a área tal não é ágil mesmo não, eles demoram muito. Aí a área tal vai se defender e falar, não, nós somos a área mais ágil da empresa. Então, nitidamente, você precisa instituir um processo de educação para desenvolver essas pessoas com treinamentos modernos. Por exemplo, vou falar um módulo que faz muito sucesso, que é o Design Thinking, né? Você aplicar esse módulo de treinamento para que as pessoas resolvam problemas complexos mais rapidamente. Você pode aplicar um treinamento de metodologia ágil também, para as pessoas terem mais agilidade nas metodologias. Você pode aplicar um treinamento que a gente aplica há muito tempo, que é a administração do tempo, para melhorar a produtividade. Você pode... Olha quantos exemplos eu estou te dando de como a educação corporativa pode contribuir. Você pode formar os líderes para serem melhores líderes. Hoje eu participei de uma formação, como eu falei no início, numa seguradora com mais de 40 líderes. O grande problema deles na pandemia é que eles estão trabalhando bastante, estão trabalhando cada vez mais, e não estão dando conta de tudo que precisa ser feito, né? Qual que é a solução? Contratar mais gente? Dificilmente a empresa vai fazer isso agora. A solução é administrarem melhor o tempo, melhorarem a liderança, usarem melhores ferramentas para serem líderes. E melhor, fazer com que as equipes sejam equipes autogerenciáveis, equipes de alta performance. Então, nós temos aí um exemplo nítido da contribuição de educação corporativa para criar uma competência organizacional pensando na empresa como um todo e na cultura como um todo, e não apenas setorialmente ou individualmente, mas pensar na empresa. Como nossa empresa pode ser mais ágil? Cara, não vai adiantar você contratar só máquina, não vai adiantar você comprar um prédio novo. Você vai ter que educar as pessoas da sua empresa. Você não vai trocar todas as pessoas, você vai ter que capacitar elas. Quer dizer, as pessoas têm que ter consciência, né, da defasagem ou do gap entre aquilo que elas são e que elas gostariam de ser. Se ela acha que já é o que ela gostaria de ser, ela não tem nenhuma necessidade de mudança, ela tem uma desnecessidade de mudar. Tem que criar vamos dizer assim, essa crise positiva, vamos dizer assim, no sentido de dar a oportunidade à pessoa de buscar um novo ponto em que ele avança, através da intervenção planejada do processo de educação corporativa. Muito bem, como pode se tirar proveito, Madruga, em escala da educação corporativa? Boa. Eu publiquei um livro que, nossa, esse livro ele fez um sucesso, fui premiado com ele, e é por isso que eu estou lançando mais um no ano que vem, não é? Eu publiquei um livro chamado Triunfo da Liderança, e a segunda edição é bem interessante, em que eu fiz uma pesquisa gigante, Wagner, e a pergunta foi uma pergunta simples, tá? A pergunta foi, o que os melhores líderes brasileiros e mundiais fazem, tá? Ou fizeram no passado, que tornaram-se grandes líderes, que conseguiram implantar grandes projetos. Então, eu estudei desde Gandhi até os líderes atuais, por exemplo, como Bernardinho, né, da seleção. Sim. E, fora isso, eu tenho um trabalho importante de pesquisa, né, com líderes, de fato, um índice que nós criamos, que é um índice para medir o quanto a pessoa é líder, como é que ela está na escala dela de maturidade em relação à liderança. Então, a partir de todas essas pesquisas, de muitos treinamentos em company que a gente faz, nós criamos um projeto, e esse projeto chama-se, então, Escala Brasileira de Liderança. É a primeira escala que mede, de fato,
a pontuação dos líderes, tá? O quanto os líderes estão hoje desempenhando certas competências que cabem à liderança. E olha, e deu super certo. Você quer saber de uma coisa? Para essa escala para ela ter uma conclusão interessante, eu precisava de 300 e poucos respondentes. Hoje já tem mais de 2.000. Que beleza. Mais de 2.000 líderes. É uma boa amostra. Eu, inclusive, acho que está na hora de produzir mais um relatório sobre ele, porque vai mudando, as pessoas vão entrando, vão se avaliando. Está lá no nosso site, né? Na Conquiste, tá, pessoal? Não sei se eu consigo colocar aqui, não sei se as pessoas estão vendo, mas eu acho que o administrador pode botar, é o conquiste.com.br, e para cada livro que eu lanço agora, eu crio uma escala de medida. Então, eu também criei uma escala de educação corporativa, viu, Wagner? Então, no meu livro de treinamento e desenvolvimento, tem uma escala de educação corporativa para mostrar o ponteirinho, quanto a empresa está para cá ou está para cá. E também, Wagner, no livro de liderança eu criei a escala de liderança. No livro de Customer Experience eu criei uma escala também para medir quantas empresas brasileiras são inclinadas ao Customer Experience. Isso dá muito certo, porque as empresas começam a ter um referencial, um benchmarking. Isso é muito bom. Já está aí o site, Wagner, no ar. Está no ar. Obrigado. Está no ar. Então, nós temos aí, Wagner, uma característica comum, talvez por isso eu tenha me identificado com o seu trabalho, de que nós precisamos formar as pessoas continuamente e não apenas depender do Estado para a formação das pessoas, né? Ou depender das escolas tradicionais da iniciativa privada. Nós temos que formar as pessoas no seu trabalho. Daí a educação corporativa tem vários métodos, on-the-job training, criação de módulos estruturados, treinamentos presenciais, treinamentos online, coaching, feedbacks bem estruturados. Tudo isso vai elevar o padrão, tá, Wagner? Vai elevar o padrão, então, do trabalhador brasileiro. A empresa é uma grande escola e isso tem que ser incentivado, sabe? Olha, para ter uma ideia, nos Estados Unidos as empresas, em média, treinam 3 vezes mais do que no Brasil, na média, por empresa, em termos de carga horária. Por isso que eles têm um desempenho, né, organizacional muito superior, né, ao nosso brasileiro. Não é verdade? Ô, Madruga, nós estamos vivendo em pleno século da volta à escola, do desenvolvimento individual, do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento organizacional. Temos aí um perigo imanente à explosão desse conhecimento, a quarta revolução industrial, né? A obsolescência profissional. Eu poderia dizer, até se diz muito, que as pessoas não ficam velhas, ficam obsoletas. Legiões de profissionais hoje voltam à escola, reciclagem e novas aprendizagens. É inevitável. Daí o papel da educação corporativa também. A educação permanente, a escola, trabalho e escola. A universidade corporativa, ela é uma variante desse processo. E aí, vamos colocar aqui o nosso mercado brasileiro, Madruga. O mercado oferece de tudo, quer dizer, pacotes, entre aspas, né, enlatados, prêt-à-porter, né? Em sua maioria eles são industrializados por empresas tradicionais, por empresas de consultoria, mais sérias, menos sérias, e até por universidades. Por consultores que resolvem complementar suas remunerações ou fazer um marketing com o cliente, ou até mesmo por grupos que se organizam oportunística e especificamente para reciclagem, para realizarem, melhor dizendo, tais atividades educacionais, nem sempre adequadamente preparadas, como você está nos falando. Uma análise de grande parte desses programas educacionais, eu tenho acompanhado isso, revela a inexistência de racionalidade, quer dizer, de lógica, de uma justificativa racional que imprima a orientação consciente, intencional, controlável e, pois, avaliável a esses tipos de programas e coerente em si. Eu digo em termos de objetivos e temática, como você está falando, em clientela e metodologia, em nível visado e os recursos técnicos, coordenação, exceção, etc. E aí, sem exagero, de novo eu volto a fazer a colocação. A percepção do trainee, às vezes, a minha organização e o meu chefe é pior ainda do que eu imaginava. A percepção da organização que manda o sujeito para o treinamento costuma ser assim, o cara voltou ainda pior. A gente mandou ele para melhorar no treinamento e ele voltou pior. É a opção da organização que ministra o treinamento, né? Diz assim, se o nosso treinamento tem procura é porque o nosso programa é bom, né? Num mundo de mercado, você não acha que num mercado tão desinformado, qual mal informado e em rápida expansão,
é apenas uma inferência ingênua ou simplista, para não dizer simplória, essa ideia desse processo que nós temos na maioria dos treinamentos do mercado no Brasil? A que nível de sistêmico o programa educacional se refere? Estamos falando de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de interequipe, desenvolvimento organizacional. Não temos critérios que eu fico vendo na maioria das empresas. Né? Você está colocando uma questão que é retrato da sua experiência tão bem-sucedida, real, você se baseia nos seus conhecimentos teóricos, técnicos, reflexões pessoais advindas também da sua experiência, mas você não acha que no mercado passa muito por aí também, não, Madruga? Eu acho que sim. Nós temos hoje as pessoas, né, as carreiras estão correndo um grande risco. A obsolescência. E essa obsolescência é uma obsolescência não só do conhecimento, mas da competência, o que é pior. Porque o conhecimento, né, Wagner, quando a gente fala da competência de uma pessoa para estar no cargo de gerente de marketing, ela tem competências para estar lá. Ela tem que ter a competência analítica, a competência de dominar a propaganda, a competência de dominar o marketing digital, enfim, tem competências, né? Só que a cada dia, né, que se passa, essas competências ficam desatualizadas, porque imagina só um gerente de marketing, né? Eu já fui gerente de marketing. Cara, um gerente de marketing tem que se reinventar toda semana, porque toda semana tem um método novo, tem uma pesquisa nova, tem um indicador novo, tem uma tecnologia. Então, para algumas carreiras, Wagner, a coisa ficou difícil, a coisa ficou bastante dolorosa, essa atualização. Dá um trabalho danado. Olha só, como a competência agora não é estática, ela precisa ser, né, diariamente, precisa ser cuidada como se fosse uma plantinha, né? Você tem que regar, adubar. Algumas pessoas já se ligaram nisso. E outras pessoas não se ligaram ainda. Já me perguntaram, pô, Madruga, para que você já está já fez 6 pós-graduações, você é certificado nisso, certificado naquilo, não sei o quê. Continua estudando, cara. Para que isso? Eu falo, cara, porque eu não quero ficar desatualizado, cara. Eu não quero ficar na versão antiga. Eu quero estar na versão nova dos apps. Eu quero continuar a ponta durante muitos anos, enquanto a minha saúde permitir, porque eu tenho esta vontade, gosto de fazer isso e não quero ficar obsoleto no mercado. E aí, olha que interessante, estranhamente, né, Wagner? Até um depoimento pessoal. Diversos colegas meus, consultores e professores, que não fizeram essa atualização, eles deixaram de ter clientes no mercado nos últimos 10 anos. Né? Mas tem pessoas que fizeram isso em termos de clientela, de consultoria, de treinamento. E lá na Conquista a gente fez isso, né? E uma das explicações é que essa cultura existe, o meu pessoal é assim, né? A gente é assim, a gente busca cada vez mais não só o conhecimento, a gente busca a competência, que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, porque o conhecimento, ele não é suficiente para te dar vantagem competitiva. Ele está ali. Agora, se você, além do conhecimento, tem habilidade, por exemplo, conhecimento, a pessoa sabe o que é uma vara de pesca. Habilidade, ela sabe pescar. Atitude, ela vai pescar nos dias certos. Agora, nós chamamos isso de char, né? É o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude que define uma competência. Agora, melhor ainda é acrescentar, e no livro que nós estamos falando, que foi meu livro de educação cooperativa, ele está até aqui na minha estante ali, posso pegar daqui a pouco e mostrar, ou não sei se o diretor aí ele pode botar na tela também. Treinamento e desenvolvimento com foco em educação cooperativa, é um laranjinha. Eu ousei, no ano passado, a recomendar que a competência não se chame mais chá, chama-se char, com R no final. Por quê? Se você adquirir conhecimento, se você adquirir habilidade, você conhece o que é uma vara de pesca, você sabe pescar, você tem atitude para pescar, só falta agora você incluir uma coisa na competência que falta no Brasil, e eu acho que isso vai alavancar muito a gente. Essa competência tem que servir a gerar resultados. Então, eu acrescentei o R, de resultados nas competências. E está mó burburinho no mercado. As pessoas estão, pô, que legal, Madruga, você é ousado, porque competência, o chá é uma coisa tradicional. Falei, mas e daí? Vamos lá, vamos botar mais uma letra no chá,
para levar essa discussão nas empresas e fora, na academia também, de que competência boa não é uma competência estacionada. Competência boa é a competência que você pratica, implanta e colhe resultados. Porque, veja bem, vou pegar o exemplo de um líder, tá? Um líder que tem lá, que fez uma formação, fez uma pós-graduação em RH. E aí ele terminou a pós-graduação e não coloca a serviço da equipe o conhecimento que ele teve, olha, de motivação, de coaching, de mentoring, avaliação do desempenho. Ele não utiliza essa competência para ser o melhor líder. Cara, então essa competência é uma competência estacionada. Já era. Não vai. Essa é a diferença, Wagner, de custo e investimento. Se o cara faz um curso e estaciona essa competência, cara, foi custo, não foi investimento. Se você fez um curso de gourmet, você quer ser um mestre cervejeiro, né? Cara, coloca em prática. Ou coloca em prática fabricando cerveja, ou coloca em prática mudando seus hábitos para beber melhores cervejas. Escreve sobre isso. Aí você vai devolver para a sociedade. Isso é muito sério que eu estou falando, Wagner. Claro, é tão sério que você vai querer me chamar de novo. Porque quem fez uma formação tem que devolver para a sociedade esse conhecimento otimizado. Por exemplo, ele tem que escrever para outras pessoas como que se fabrica a cerveja. E não ficar guardando só, eu fiz um curso, eu sou agora o todo-poderoso mestre cervejeiro. Nada, cara. Pessoas falam, Madruga, porra, por que você escreve tanto, né? Estou mais um livro, estou fazendo novos artigos. Olha, pessoal, porque aí é uma questão, eu acho que de filosofia de vida, de propósito de vida. Eu estou contando para as pessoas aquilo que eu aprendi. Então, Esse é um propósito meu. Já estamos aí no final, eu queria, então, deixar essa mensagem, que esse é o meu propósito, é contar para as pessoas a minha experiência, para que as pessoas utilizem e coloquem o R de resultado naquilo que estão fazendo. É uma responsabilidade cidadã, né, Miguel? Passar para os outros a sua experiência vivenciada e aquilo que você aprendeu e teve oportunidade de aprender. Nós tivemos uma colega nossa, eu acho que Vivian, que ela perguntava assim, se o papel da educação corporativa também não é formar empreendedores internos dentro das empresas. Sim, eu acho que a educação corporativa tem que transformar pessoas trabalhadoras em pessoas líderes, né, empreendedores. Viviane, concordo com a Viviane, que está com um grupo de pessoas aí, Viviane, na sua foto no Facebook. Nós temos que formar empreendedores. E empreendedores não significam pessoas que terão empreendimentos, né, constituirão uma razão social, e sim que terão a competência de empreender. Você pode ser muito bem um gerente e ter a competência empreendedora dentro da empresa que você tem. Olha aí, ó. Tá aí o livro Treinamento de Desenvolvimento com foco na educação corporativa. Muito bem, pessoal. Nós temos esse compromisso, Wagner, de gerar para a sociedade, né, gerar benefícios para a sociedade. Eu gostaria de continuar conversando muito ainda. Importante as colocações e reflexões que você nos coloca, Madruga, mas eu não poderia deixar de fazer uma última pergunta que é fundamental. Algumas vezes você se referiu à educação corporativa à distância. Como obter resultados através da educação corporativa à distância? Que a pandemia agora gerou escancarou essa necessidade, né? É verdade. A Conquiste, a gente sempre trabalhou com a educação à distância, com a EAD, desde que ela existe, né? E a pandemia simplesmente acelerou alguns processos, né? Veja bem, vários cursos que eu faço presencialmente no Brasil todo, a gente fala do Brasil, né? Vai para o Sul, Porto Alegre, né? Norte, Nordeste, São Paulo, Rio, né? Todas as formações que eu dou presenciais, essas formações elas foram transformadas em web, num curto espaço de tempo pela equipe. Então, é um trabalho fenomenal da equipe, não é? E agora, nós percebemos que, usando metodologias ativas de ensino, eu consigo, como a gente está aqui hoje, online, ao vivo, as minhas aulas se tornaram assim, eu tenho depoimentos de alunos falando assim, Madruga, é como se eu estivesse ao vivo com você, né? Porque a gente sabe chegar junto da aula, né, Wagner? A gente tem a pegada de aula e de conteúdo. E a gente, trabalhando com metodologia ativa de ensino, melhora muito a sensação de presencialidade.
Melhora muito. Entendo. Muito obrigado, Madruga. Roberto Madruga, companheiro importante que tem uma vivência fundamental no processo de educação corporativa, em marketing, desenvolvimento de recursos humanos, de desenvolvimento de liderança num país, né, que vive uma crise forte de liderança. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite e nos brindado com as suas reflexões. Uma mensagem final que você gostaria de dirigir, Roberto? Wagner, eu quero agradecer a você pelo convite e homenagear aí aos líderes de todo o Brasil que estão na batalha para liderar suas equipes, para comandar, conduzir, influenciar, inspirar. As pessoas são os 4 verbos que o líder deve conjugar todo dia. Dizer que eu estou disponível, né? Vocês podem me achar no LinkedIn, vocês podem me achar no Face, e qualquer dúvida eu estou à disposição aí da tua audiência, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto Madruga. Você nos honrou muito com a sua presença. Um abraço a todos e agradeço também, em meu nome e em seu, a presença dos nossos internautas que nos acompanharam. E muitos outros que vão se beneficiar desse vídeo que vai rodar muito tempo ainda pelo YouTube, por aí, pelos Facebooks. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.